Criei o Circo Digital tendo idiotas e estúpidos como público-alvo. Cada vez que descubro que alguém gosta e não é uma pessoa estúpida e tola, eu fico tão furioso que desmaio e bato a têmpora na quina de uma mesa de centro. Este é um tweet feito por Gooseworks, criadora do Circo Digital, durante o desenvolvimento do final desta série, e ler isso me pareceu muito estranho. Digo, hoje em dia a maioria das séries são feitas já pensando nas teorias da internet, colocando mistérios misteriosos por toda a parte para que algum idiota como eu faça propaganda de graça com um vídeo de análise. Um público fiel, inteligente e analítico é o sonho molhado de qualquer estúdio de animação, e querer exatamente o contrário é, no mínimo, bastante peculiar. Especialmente quando a popularidade da sua série se deve ao volume bíblico de discussões que ela gerou na internet. E é que 2 dias antes, Gooseworks fez este outro tweet. As pessoas realmente levam a sério esses desenhos animados idiotas da internet e deveriam mesmo, são a coisa mais importante do mundo. Na verdade, você deveria matar alguém por causa de um deles, esta noite. Este é Deus, aliás, falando diretamente com você e só com você. Depois soubemos que ela estava muito frustrada com o Circo Digital, o tratamento dos fãs, as expectativas exageradas sobre a trama e o peso físico e emocional que a série tinha para ela. Mesmo assim, é estranho ela dizer que fez a série para si mesma. Idiotas e estúpidos, ela não quer que levem seu trabalho a sério e se irrita quando isso ocorre, mas é inevitável se o público gosta do que faz. E depois vem o episódio final. Aliás, aqui vamos dar spoilers do episódio final inteiro, então talvez você não deva assistir ao vídeo até ir lá e assistir. Vendo a reação geral online, não pude deixar de pensar que muitos esperavam uma resolução melhor para os mistérios do circo, mais reviravoltas na trama e uma conclusão mais satisfatória. Mas é que se olharmos mais de perto o que está por baixo da superfície, vamos notar que não só se explica muito mais do que parece, como mais da metade da internet interpretou errado o que viu no cinema. Parte 1. Albert Camus não tinha TikTok. Escrevi esse roteiro 3 dias após a estreia nos cinemas. Mas mesmo antes do final sair oficialmente, graças aos vazamentos, a grande maioria das discussões era de pessoas confusas, decepcionadas ou diretamente irritadas com o final. Agora que saiu oficialmente, a opinião está muito mais dividida, e isso me surpreendeu bastante. Ver que o público em geral adorou o final, com a nota da audiência no Rotten Tomatoes em excelentes e inesperados 94 poucos dias após a estreia. Mas ainda assim, é muito comum encontrar comentários de pessoas frustradas por uma infinidade de fatores. Como não resolveram a história do personagem favorito deles, como ressuscitaram certo personagem fora de cena sem explicação alguma, ou como fizeram com que Kane tivesse uma redenção acelerada em uns 5 minutos depois de estar se tornando um vilão lentamente ao longo da série. Spoilers são sérios, assista o episódio antes de ver isso. Obviamente, os fãs de Jack sofreram, pois muitos achavam que seu comportamento cruel era planejado, seja orquestrando uma fuga, sendo um palhaço como uma estratégia elaborada para que os outros não se abstraíssem ou tendo algum traço positivo que justificasse suas ações. E em vez disso, acabou sendo exatamente o que parecia, os piores traços da humanidade concentrados no avatar de um trágico coelho roxo que acaba com a própria vida sem realmente buscar ajuda. Muitos se frustraram porque a abstração não foi um método secreto de fuga e toda a trama de escapar do circo não levou a nada, terminando com as cópias digitais presas para sempre. Kinga explicou sobre as cópias digitais de personalidade nos primeiros 5 minutos e foi só isso de explicação sobre os mistérios do circo digital, sem reviravoltas ou explicações diretas. Ainda não sei o motivo do medo irracional do Jax de milho. Dito isso, reforço que fiquei extremamente surpreso ao ir ao cinema e perceber que, no mundo real, o público adorou o final. Ouvi algumas pessoas dizendo que talvez fossem necessários mais episódios, nem que fosse só um dedicado à redenção de Kane, e eu concordo, mas as críticas paravam por aí, não era aquele discurso apocalíptico que dominava a internet quando aconteceram os vazamentos. Mas apesar disso, é claro que realmente pouquíssimas pessoas entenderam o que Gooseworks estava tentando nos contar com aquele final. Vamos rebobinar um pouco. Quando li aqueles tweets de Gooseworks há tantos meses, fiquei com a impressão de que em nenhum momento era da intenção dela fazer um show de mistério. Claro que tem suspense e elementos não resolvidos como toda boa série, mas se prestarmos atenção ao que a criadora diz e não aos headcanons do fandom, fica mais do que óbvio que o mistério não é importante para ela. O ponto da série, como ela disse desde o início no Tumblr,
é que é impossível encontrar significado mesmo em uma vida estagnada. Então, desde o começo, estava muito claro como tudo iria terminar. Na verdade, um dia depois da estreia, ela fez essa publicação no Blue Sky. A estreia foi divertida. Agradeço e peço desculpas pelo apoio e por me deixarem tornar esse show tão pessoal, perturbado, estranho e triste. Ela já mencionou ou insinuou milhares de vezes que o Circo Digital era um show muito pessoal. Analisando mais a fundo, percebemos dúvidas, lutas e traumas em cada personagem. Gooseworks é uma mulher transgênero que lutou muito para chegar à sua identidade, e é evidente que sua Subou representa essa parte de si, com a disforia e a alienação em relação ao próprio corpo, e a frustração de ter uma forma física sujeita a más interpretações externas. Gangle estava estagnada profissionalmente e sonhava em fazer arte na internet, como Gooseworks, que trabalhou 5 anos no McDonald's antes de ser demitida por impontualidade. E posso apostar que o ciclo monótono e inescapável de trabalhar em um McDonald's por 5 anos teve algo a ver com a conceitualização do circo como sua representação de uma prisão existencial bem colorida. Isso é só a superfície do que podemos analisar se enxergarmos o show mais como estudo de personagem do que mistério, mas falaremos mais sobre isso depois. O verdadeiro problema é que uma coisa foram as intenções dele, e outra bem diferente é o que ele fez. O primeiro episódio se concentra completamente em Centra, o mistério da saída, a obsessão de Kaufman em escapar, Pomni encontrando o computador de Seinha, e nos deixa com as perguntas: o que é o circo, como eles chegaram lá e como vão escapar, mas nada disso acaba sendo importante. Inclusive, o episódio 7 parece zombar diretamente da ideia de explorar esses mistérios, deixando claro que o foco está nas relações interpessoais entre os personagens. Mas esse aspecto não é bem executado, pois muito do desenvolvimento ocorre fora de cena, como a abstração de Jax no final. Tudo isso se você pega um público adolescente e obsessivo, mistura com um monte de pistas e indícios que no fim das contas não levam a lugar nenhum, como o caso do número 57 ou de Não Tenho Boca e Preciso Gritar, e você alimenta isso o tempo todo, episódio após episódio. Não surpreende que o fã não esperasse que os episódios finais resolvessem os elementos que os atraíram para a série. Por outro lado, algo interessante é que eu acho que essa obsessão por respostas, por finalmente resolver o que acontece e poder escapar do circo, era justamente uma referência interessante da série. O circo era justamente uma ferramenta narrativa da série. É óbvio que o circo representa um lugar onde a vida acontece de forma estagnada e sem um propósito real possível, onde tudo é escapismo infinito e colorido com aventuras bobas cheias de dopamina artificial em uma elaborada alegoria dos horrores existenciais do mundo moderno. Sair dali e resolver o mistério não é vitória nem objetivo real, mas uma ilusão. É só como os personagens tentavam controlar uma realidade que não lhes agradava. Segundo Gooseworks e o Circo Digital, o significado da existência está em construir uma comunidade, em aprender a lidar com o que você não pode controlar, e encontrar um propósito em uma realidade profundamente imperfeita, mundana e repetitiva. Ou como disse Albert Camus, é preciso imaginar Sísifo feliz. Já sabendo que tudo isso reflete traumas e vivências pessoais de Gooseworks e que se trata de uma obra que trata justamente dos traumas e vivências desses personagens, acho muito interessante que justamente o personagem com quem ela mais se identifica, que é mais parecido com ela e é seu self-insert na série, seja o Jax. Isso revela muito sobre seus traumas e sobre sua vida depois de ver aquele último episódio, e sabendo também que ela já mencionou que escrever a série é como exorcizar seus demônios do passado. Não é difícil entender que em algum momento da vida dela, ela mesma se viu como alguém com as mesmas falhas profundas que o Jax demonstra, afastando todos os seus amigos da sua vida e machucando as pessoas que se preocupavam com ela, por causa do seu próprio ódio internalizado. Mas se sabemos que Jax é baseada nela mesma e é com quem ela mais se identifica, ela não deveria ser trans. Pois adivinha só, seu idiota. Parte 2, ou a sessão em que você diz: não acredito, não percebi isso. Se você faz parte do fandom e sua vida gira em torno da série, com certeza já deve pelo menos conhecer a teoria, porque ela ganhou uma força impressionante depois do que vimos no último episódio. Digo, já havia certos indícios de algumas coisas. Jax tinha uma masculinidade bastante frágil, sempre tentando compensar, mencionando o tempo todo que é muito masculino e fazendo bullying com as garotas, principalmente reagindo de maneira absurdamente exagerada. Quando ele é obrigado a se vestir de empregada, há também a cena em que perde a pele como uma fantasia, usada para esconder quem realmente é. Mas as provas reais que me fizeram ter certeza absoluta de que o ponto do Jax é representar Gooseworks antes de sua transição vieram no episódio 9.
Veja, eu realmente nem conhecia a teoria antes de ver o final. Tinha visto alguma discussão na internet, mas nada além disso. Percebi algo estranho quando tocou Isn't She Lovely, do Stevie Wonder, durante o vídeo sobre a vida de Jax no circo. Primeiro pensei, uau, essa música deve ter custado caro ao estúdio. Por que escolheram ela? E aí eu lembrei que a letra da música fala sobre o nascimento de uma mulher, e soltei um sonoro "ah". Deixei essa ideia de lado por alguns minutos, mas é que mais adiante é revelado que Leroy, a contraparte de Jax no mundo real, vai regularmente ao bar LGBT da Sub El Real, o Triangle Bar. Cheguei em casa e fui pesquisar no Google. Encontrei várias evidências extras. Há evidências fracas, como Gooseworks dizendo que Leroy era obcecado pela Ariel da Disney quando criança, ou uma piada no Twitter sobre Jax achar que progesterona faz você apostar melhor. Mas fica curioso quando a gente percebe que o quarto do Jax está cheio de fantasias, decoração feminina e tem diretamente as cores da bandeira trans. Que Jax, além disso, faz uma piada dizendo que não é um ovo, sendo esse um termo para alguém que é trans, mas ainda não saiu da casca. E também tem quando ele menciona que suas orelhas e cauda são o auge da masculinidade, para depois descobrir que perdeu a cauda. Algo suspeito. Mais tarde assisti ao filme novamente, e se olharmos a conversa entre River e Jax com isso em mente, fica muito óbvio o que aconteceu. Jax diz que sua mãe afirmava que ele não era tão homem quanto o pai. Que quando ela ficava irritada, era pior. Depois menciona que na conversa, Jax contou um segredo pessoal na esperança de que ela parasse de compará-lo com seu pai, mas ficou ainda pior. Ela zombou dele, o humilhou e o insultou por isso, mas depois o abraçou. Acho que é mais do que óbvio que o que ele contou estava relacionado à sua masculinidade ou à falta dela, porque só algo assim justificaria as respostas tão exageradas da mãe dele. A agressão final de Jax, depois de tanto abuso e confusão, e por que Jax? Ele prefere não dizer sobre o que foi a discussão, embora mencione que ela começou por causa das expectativas da mãe dele sobre sua masculinidade. E então, River responde colocando o dedinho nos lábios e dizendo que o segredo dele está seguro com ela, fazendo Jax corar. River percebeu que viver com uma mãe que sempre questionava sua masculinidade o levou a confrontá-la, dizendo que talvez não fosse o homem que ela queria. Isso explica as reações extremas de Jax após se abrir com River. Acho que ele só não queria encarar a realidade. Homem? Ele vira homem? E se Jax se transforma? E se Jax se transforma em alguém que estava passando por uma crise de identidade? Jax ainda é um homem até decidir o contrário, então é irônico ver pessoas presumindo os pronomes dele online e chamando-o de ela. Mas deixando esse detalhe de lado, acho que já estamos entendendo muitas coisas sobre o final. Sim, houve erros de execução e um monte de mistérios sem solução e pistas que não levaram a lugar nenhum. Mas a verdade é que este é um show feito por uma pessoa trans que estava colocando suas vivências, traumas e erros em seus personagens e histórias. Tentar fingir que é outra coisa é absurdo? Isso torna ainda mais profunda a morte de Jax e nos explica por que existe essa justaposição tão curiosa com Kane e sua redenção, especialmente porque Gooseworks mencionou que Jax e Kane foram modelados com base em os defeitos da Gooseworks. Eu sei que muitos reclamaram, pois parece que o filme diz que Jax estava destinado a morrer, mas não é isso. Mas é que Jax tinha uma vontade, cara, uma vontade. Jax é um cara que... E a gente descobre que ele se abstraiu, mas o ponto é que Jax sim era redimível. Jax realmente poderia ter se salvado, mas não é responsabilidade de ninguém além dele mesmo. Jax sabe que cometeu erros, sabe que é falível e claramente se arrepende de como machuca os outros, mas não corrige isso. Mesmo assim, as pessoas que ele machucou estão dispostas a ajudá-lo com seus problemas. Ele não tenta, não muda seu comportamento e simplesmente continua com suas atitudes destrutivas, usando as pessoas ao seu redor e depois descartando-as sem considerar seus sentimentos e sem tentar se aproximar ou realmente buscar ajuda. Ele é imaturo, incoerente, covarde e vive em constante negação. A outra lição do programa é que o verdadeiro erro de Jax não foi ser falho nem estar traumatizado. Todos nós somos falhos e estamos traumatizados, embora em diferentes níveis. O erro dele foi não se amar o suficiente para buscar ajuda. Nos mostra as consequências finais de quando alguém assim se fecha para buscar essa ajuda, para reparar seus erros, para aceitar sua própria falibilidade e reunir coragem para mudar o rumo da sua vida, machucando a si mesmo e aos outros em um último ato de puro egoísmo. É exatamente o oposto do que Kane fez: assumir responsabilidade, mudar de atitude e tentar melhorar as coisas, encontrando assim significado em uma vida estagnada, o que nos leva à última reviravolta da trama.
Apesar do que disse, muitos ignoram que Jax está vivo, embora se estivesse morto seria uma inversão temática perfeita de não tenho boca e preciso gritar. Por um lado, Leroy conseguiu continuar no mundo real, conseguiu se apoiar em seus amigos e em uma comunidade que o ajuda e o compreende, já que agora faz parte da comunidade queer do Bar do Subo e parece estar em um caminho positivo para sua vida. Mas por outro lado, Pony descobre que a verdadeira natureza das abstrações não é realmente a morte e que é possível entrar em uma abstração e se comunicar com a pessoa em questão. A palavra abstração se refere a um processo cognitivo que simplifica ideias complexas, reduzindo-as aos seus elementos mais fundamentais, descartando os detalhes específicos em favor de conceitos gerais. Parece que o que acontece ao se abstrair é que a estrutura dos arquivos de personalidade de cada membro do circo perde sua integridade e se transforma em seus componentes básicos. Claro, por fora é um monstro agressivo que age apenas por instinto, mas na verdade se trata de um ser humano que perdeu a coesão de seu ser e se afoga constantemente no oceano de sua própria consciência. Esse ponto é infinitamente importante porque não só nos permite entender que agora todos podem visitar os antigos membros do circo que já se abstraíram, mas também que pode haver uma maneira de consertar a abstração no futuro. E mesmo que não haja, eles não estão mortos, por isso aquela última imagem dessas 3 abstrações nadando juntas me parece tão bonita. Gosto de pensar que são Rivet, Coffin e Jax finalmente reconciliados, então espero que você tenha gostado deste vídeo. Esse último episódio foi bastante bonito e fico feliz que uma obra tão pessoal e honesta tenha conseguido ressoar com tantas pessoas, apesar de ter seus próprios problemas internos. Devo mencionar também que os perfis do Instagram, YouTube e tudo isso vistos no final do filme são reais, então é possível que a história continue através deles, mas por enquanto acho que vou dar por encerrado o incrível circo digital. Curta o vídeo, inscreva-se para mais conteúdos e lembre-se, se você se identifica com Jax, não está condenado à abstração. Na verdade não.